A Loft está com a gente no Água, Café ou Chopp Gelado para convidar a sua imobiliária a virar a chave com a Loft Mais Negócio. É um conjunto de soluções completas com a fiança aluguel número 1 do Brasil, CRM e financiamento 100% digital, além de ferramentas para captação de clientes e imóveis. Quer parceria para a sua imobiliária vender e alugar mais? Vire a chave, vende Loft. Acesse loft.com.br/Loft Mais Negócio. Fala galera, bem-vindo a mais um episódio 120, Anderson. 120 episódios no ar em mais de 2 anos e meio, partindo para 3 anos, né, Anderson? 3 anos, isso aí. É isso aí. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Se tiver no Spotify, 5 estrelinhas, dá essa moral pra gente. Bora lá, mais um episódio no ar. Hoje eu tô trazendo uma pessoa aqui que a gente já tentou em um outro momento, a agenda não bateu, é atendimento de cliente, vida corrida, faz parte. E hoje, episódio 120, ela está aqui com a gente. Conheci ela faz alguns anos num evento do mercado imobiliário. Desde então, venho acompanhando nas redes sociais. Escuto de pessoas que acompanham ela, admiram seu trabalho e, por que não, trazer pessoas de verdade aqui para o nosso conteúdo. Seja bem-vinda, Liz. Muito obrigada, adorei Fica à essa vontade. introdução. Ó, tá vendo? Fique à vontade para se apresentar para a nossa audiência, para quem ainda não te conhece. Claro. Bom, me chamo Liz, é o nome de guerra. Nome de guerra. O nome verdadeiro vou deixar em off, não, tô brincando. Mas eu tô no mercado desde 2018, comecei com lançamentos, depois fui trocando ali de house, eu trabalhei um pouco no mercado ali com parcerias, depois entrei em house de novo. E depois fui conhecer o mercado de terceiros, passei por algumas imobiliárias e hoje estou aqui. Comecei com Minha Casa Minha Vida, depois fiz médio padrão, depois alto padrão. E é isso. Sempre... Toda uma construção, né? Sim, Digamos sim. aí que, ó, e a gente estava falando antes aqui, né? No decorrer do nosso episódio, a gente vai abrir algumas caixinhas para falar um pouquinho, inclusive, das suas experiências e o que você pode trazer com elas para quem está ouvindo a gente. Mas a gente falou um pouquinho das pessoas que trabalham, às vezes, em terceiro, não conseguem olhar um mercado de lançamento ali como uma oportunidade e acaba perdendo o cliente para fora. A gente tem a galera de lançamento também que se assusta quando a gente começa a falar de documentação de imóveis de terceiro e fala, ó, não quero isso para mim. E aí a gente vê você que entrou na Minha Casa Minha Vida, médio padrão, alto padrão, tem uma construção e pode falar com propriedade para todo mundo como que é vivenciar. Eu também comecei no alto padrão de lançamento. Passei por toda essa cadeia do mercado imobiliário, gestão, enfim. E eu falo que não existe o melhor. Existe onde você está adaptado e o que você pode fazer de melhor estando neste ambiente, né? Então, acho que é muito sobre o que você vivenciou aí também. Mas fala um pouquinho pra gente, como que você chegou no mercado imobiliário? Olha, depois de ter um burnout na publicidade e propaganda... Então, me formei em publicidade e propaganda, depois design de produto e atuei na área por 10 anos. E tive um burnout, assim, eu não me via mais na profissão, eu não queria mais e, enfim, tive um start de vir para São Paulo, porque eu morava em Americana. Cheguei aqui em 2018 com R$500 do cheque especial, com uma depressão profunda, metade dos cabelos já tinham caído da cabeça e eu não sabia o que eu ia fazer. Eu só sabia que lá não era mais meu lugar, aquilo não era mais o que eu queria fazer. E fiquei rodando São Paulo. Cheguei aqui, morei de favor no apartamento de um amigo meu e fiquei quase um mês, assim, umas 2, 3 semanas rodando. Eu ia em todos os networks que tinha, eu ia em reuniões. Inclusive, fui numa reunião no escritório do Facebook, na Avenida Paulista, e conheci a Luísa Helena Trajano. E, nossa, foi incrível, conheci mulheres empresárias, e eu falei, nossa, é aqui que eu quero ficar, São Paulo é demais, mas o que eu ia fazer eu não sei, sabe? E antes, eu tinha escrito uma listinha que eu li no livro do Napoleão Hill, que ele fala assim, faz uma lista do que você quer para sua vida, como você se vê vivendo, depois que você vai escolher o que você vai fazer para viver essa vida. Então, eu tinha escrito assim, que eu queria uma profissão que eu ficasse na rua, porque, sendo publicitária, eu ficava dentro de um escritório da hora que o sol nascia até a hora que o sol se punha. Então, eu falava, cara, não dá, eu não quero, eu quero ficar na rua.
Eu quero, sabe, entrar e sair de lugares, conhecer pessoas, quero ser livre. Nossa, não foi assim, não teve coisa que encaixou mais. Aí, tanto é que veio aquela história que eu contei que eu estava lá no apartamento do meu amigo, eu falei, quem foi a corretora que alugou para você? Aí ele chamou a corretora e falou, foi essa daqui, a Gorete, chama ela. E, cara, é uma coisa muito louca, é como Napoleão Hill diz, assim, são a sua mente superior realmente te mandando fazer as coisas. Eu já havia trabalhado no marketing de uma construtora lá em Americana. Então, assim, marketing de uma construtora pequena, então você faz tudo, você confere contrato, monta o plantão, faz a gestão das imobiliárias, faz tudo. Então, já tinha mais ou menos esse background. E o marketing de construtora, né? Tem um preconceito com o corretor, né? Um outro lado ali. Não, até que lá em Americana, não. Até que não. Aqui tem mais. Aqui tem. Aqui tem. Lá não. Lá era mais, assim, parceria mesmo. E, então, assim, já tinha esse background. E já tinha aquele desejo da listinha que eu havia feito. E aí, fui lá com a Gorete visitar o apartamento. Recepcionei ela lá no portão, porque eu já estava ali dentro do prédio. Do portão até chegar no elevador, ela olhou pra minha cara e falou assim, o que você faz hoje? Eu falei, nada. Aí ela falou assim, você quer ser corretora? Eu falei, sim. E aí ela falou, então tá bom, você conversa super bem e tal. Amanhã vai lá conversar com a minha gerente. Fui no dia seguinte e já comecei. E no outro dia já estava no plantão e tirei 1 na roleta. Sorte de principiante, né? Não, azar, porque eu não sabia nem o que. Eu nunca tinha vendido uma agulha, eu era assim, tipo, número 1, agora o que eu faço? Menino, publicitário, assim, sabe, designer gráfico lá, a gente fica muito no computador, você nunca assim, fui no tete a tete para vender, não sabia, foi horrível, um atendimento horroroso, péssimo, não soube responder uma pergunta que a cliente fez. Eu falo assim que foi tão ruim, que a hora que a cliente saiu, que eu chamei ela no WhatsApp, ela me bloqueou. Sabe, eu mandei oi, ela me bloqueou. Então, assim, eu falei, cara, eu sou uma pessoa que eu amo estudar. Amo. Desde criança, assim, meus pais, eles eram evangélicos meio extremistas e não deixavam a gente ter televisão. Então, eu ficava só lendo gibis. Então, eu peguei esse costume de leitura, né? Então, eu gosto muito de estudar mesmo. Falei, eu vou estudar muito, eu nunca mais vou passar essa humilhação na vida. Não quero. Foi preciso, então, né? Foi. É igual falam, né? Ou você aprende pelo amor ou pela dor. Sim. E quando a dor é muito forte, que eu me senti tão mal... Sabe, aquela questão assim de brio mesmo. Você fala, não, peraí, isso não. E eu comecei a estudar ali e eu não parei até hoje. Até hoje eu estudo, assim, mas estudar tudo. Eu fui estudar, assim, como era Minha Casa Minha Vida lá, fui estudar exatamente como era um CICAQ, exatamente o passo a passo, quais eram as regras, o FGTS, da onde vinha o recurso da Caixa. Quando bate lá, o que eles analisam, sabe? Comecei a olhar a ficha cadastral, assim, eu ficava lendo para ver o que o cliente ia colocar ali. Porque Minha Casa Minha Vida basicamente é crédito, né? É crédito, é valor de parcela e ponto. E assim, por que você saiu do Minha Casa Minha Vida, né? Por questão de identificação. Que nem você falou, Minha Casa Minha Vida é isso. Eu ficava com uma raiva de chegar e falar assim, olha esse prédio, aqui tem essas árvores, a pessoa falava, mas quanto é a parcela? Aí você falava, não, então, mas vem cá, vem ver o quarto, quanto é a parcela? Aí isso ia me irritando de uma tal maneira, porque assim, eu entendo que essa é a prioridade. Só que eu sou uma pessoa orgânica, visceral, sabe? Eu gosto de falar dos passarinhos e não combinava. Eu ficava, sabe, esquece a parcela. Você precisava se encaixar também no público ali, né? Sim, e aí assim, eu sou designer, então eu gostava de falar do design. Aí eu falei, eu vou mudar para o médio padrão. E aí, assim, entrei, foi um ano de cão, porque eu demorei 4, 5 meses para vender. Primeira venda foi um 50, só ia receber no repasse. Aí depois veio uma outra venda.
Mas também ficou lá pra frente. Só sei que quando foi assim, eu comecei depois do carnaval, em 2018, quando foi em dezembro, aí caiu 20 mil reais na minha conta, que veio assim, um monte de coisa de uma vez. Falei, nossa, tô rica! Aí já liguei pra menina do Zap, do Viva Real, falei, qual que é o outro pacote? Eu quero o maior. Você fazia os investimentos nos anúncios já, então? Já, meu primeiro anúncio, assim, eu peguei R$200 emprestado com a minha irmã e fiz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você saiu do Minha Casa Minha Vida, foi pro médio padrão, você mudou de imobiliária ou você mudou somente internamente ali? Como que foi? Não, eu saí da Bueno Neto. Então, eu fiquei na Bueno Neto até mais ou menos janeiro ali de 2019. Saí de lá e comecei a fazer o médio padrão no mercado. Então, comecei a atuar com as construtoras, comecei a fazer parcerias mesmo. Tá. E aí comecei, como eu estava ali na Barra Funda, comecei a pegar os produtos ali de Perdizes, Pompeia, comecei para os bairros mais nobres. E depois dali, eu queria o alto padrão. Só que aí eu anunciava e não vinha cliente. Eu falava, que coisa estranha. Como é que faz? Por quê? Como é que vende isso, né? Pô, que saco! Você faz um anúncio de Minha Casa Minha Vida, vinha não sei quantos leads de lá e o alto padrão não. Aí, sabe, eu falo assim que eu não consigo sossegar. Fui pro alto padrão, falei, bom, eu quero entender como vai por dentro. Entrei na Cirela, porque fez um lançamento lá lindíssimo, perto de onde eu estava, o Glass Art. Eu falei, nossa, eu quero ir lá nessa construtora. Fui e comecei a trabalhar o alto padrão. E eu achei que eu ia entrar lá e eu ia aprender a trabalhar o alto padrão. Como todo lugar no mercado imobiliário, você entra para tomar porrada, para aprender a viver, né? Gente, parece brincadeira, né? Mas é porrada. Nossa! Na minha primeira reunião, uma semana entrei, fiz o plantão bonitinho, no segundo dia tinha plantão, no terceiro dia chamaram a gente para uma reunião de equipe. Cheguei na reunião de equipe e, assim, eu estava tão no gás, sabe, assim, estudando tudo isso aqui, que eu já tinha feito um atendimento, olha só, no segundo dia que eu estava lá, na vez que a cliente falou, vou voltar no dia seguinte para fechar. E eu estava tão empolgada que nessa reunião de equipe, eu peguei para responder a cliente. O superintendente, ele começou a me xingar, me humilhar na frente de todo mundo. Meu terceiro dia de empresa. Eu lembro que eu fiquei assim, ó, com o olho desse tamanho, eu não sabia como agir. Eu falei, gente, mas isso aqui não é uma empresa de alto padrão? Por que ele tá falando desse jeito? Que baixaria é essa, sabe? E eu tomei aquele susto. Nossa, foi assim um horror, foi uma decepção. E, enfim, seguimos. Graças a Deus tive um bom resultado, sempre vendi bem lá. Agradeço todo o ensinamento. Mas depois de 2 anos... Seu foco lá foi consumidor final ou foi investidor? Consumidor final. Na época era mais consumidor final. Tem uma coisa muito louca, quando eu entrei no mercado imobiliário, também entrei para lançamento. Só que eu entrei acredito que hoje ainda é uma das maiores, né? A empresa do Coração Gigante, e a gente atendia o mercado inteiro, né? Só que não tinha treinamento, era aquilo. Mas tinha o diretor-geral lá, Carlos Capudian, já falei algumas vezes aqui, que ele fazia a apresentação do meeting, mas enquanto a galera ia só para tomar café, eu ia para aprender. Porque eu estava entrando no mercado imobiliário, queria... Só que assim, ele fazia uma análise do produto assim como ninguém. Diferenciais do produto, localização, onde o público ideal está, quem são os concorrentes, por que justifica ter o preço do metro quadrado maior ou não. Ele dava ali todo o estudo do empreendimento. Isso que é bom. Então assim, cara, eu sei que E era do tipo assim, ó, o cara que compra aqui, ele tá tantos km dali e ele frequenta a padaria tal. Sim. Então assim, era um plano de ação pra você falar, caramba, é só executar. E agora assim, eu entrei num lançamento, o último que eu fiz foi um da Esther, e eu perdi muita venda. Na verdade, eu zerei esse produto, fiquei 5 meses desde o Perata. Por quê? Porque eu tinha muita pasta, mas eu não tinha um acompanhamento do meu gerente. Acompanhamento assim, ó, tipo, Felipe, deixa eu ver o que você tem aí, vamos entender o que dá para fazer com esses clientes, porque até esperar sair RI, até sair esse lançamento, eu poderia ter vendido para essa galera em outros imóveis dentro da imobiliária. E aí eu não tinha essa sacada.
E aí o que acontece? O coordenador do produto, ele só ganha se você vender aquele produto. Sim. E falava assim, não, segura a pasta, segura a pasta, segura a pasta. É. Eu tinha treinamento do tipo assim, a gente fazia prova, tinha o Ulisses lá, que a gente chamava ele de gato gordo. A gente fazia prova. Empreendimentos da construtora, o que já entregou, qual é a metragem, diferenciais do produto. E quem não ia bem na prova, ele tirava do plantão por uma semana. Então assim, a gente estudava tudo ali, né? Mas falhou no quê? Me concentraram todas as pastas lá e eu acabei não vendendo porque os clientes... Quem vai esperar 5 meses? Tava precisando comprar, não era cliente que queria, né? Sim. E aí eu perdi, zerei e foi por isso que eu mudei de mercado, vim pro mercado de terceiros. Porque eu me vi perdido no mercado de lançamento. Ninguém falava nada. Então, era assim, um mercado muito... entra corretor, vem corretor, porque na verdade o corretor, ele é a prospecção do cliente. Sim. Então eles queriam prospecção em volume É. e não estava meio que se importando quem ia vender de fato. Não. Nem a experiência do cliente. Exatamente. Então foi por esse motivo que eu entendo que você fala assim, ó, pô, eu entrei para aprender, mas eu me vi tipo assim, vou ter que estudar mais. Não, assim, eu realmente concluí que o mercado não ensina. O mercado Perfeito. não ensina. Perfeito. Então, assim, você tem que... Tem muita gente que me pergunta, né? Ah, e o que você estudou para ser corretor? Eu falo, putz, pega, senta, vai anotando. Pancada, né? Nossa, uma imensidão de livros, uma imensidão de cursos, uma imensidão de palestras, vídeos e conversa com colegas, tudo, a todo momento, porque venda é uma coisa orgânica. 100% orgânica. Você pode aprender spin selling, você pode seguir a metodologia QR, que eu amo, mas eu tenho minhas ressalvas. Você pode seguir todas as metodologias incríveis, que nem tem a venda desafiadora, que eu terminei o livro recentemente. Incrível! Mas nenhuma aplica no mercado imobiliário do início ao fim. Não funciona. Venda é um negócio orgânico. E a minha maior frustração quando eu vou dar treinamento para corretor, quando eu vou fazer um curso, alguma coisa, é eles perguntarem, quando o cliente fala X, o que eu respondo? Bicho, não sei, depende. Depende do contexto, depende se ele é o decisor ou não, depende se, sabe? É isso. O que eu trago muito, assim, quando eu vou dar palestra de vendas e tudo mais, eu trago uma linha de raciocínio, mas é muito do que você falou. E a linha de raciocínio, primeiro tá, o cliente precisa chegar em você. Tá, o cliente chegou em mim agora. Aí a gente tem estudos que dizem que o cliente ele passa por até 5, 6 corretores. Tá, agora o cliente chegou em mim. Como que eu faço para o cliente entender que eu sou a melhor opção para ele? Então a gente trabalha aí, né? Eu trago muita analogia do jogo War. Ou você ataca ou você se defende. Mas você precisa ganhar o jogo, né? Então assim, eu trago muito dentro disso. Outro ponto importante que a gente não vê muito no mercado imobiliário. O corretor ele saber fazer uma apresentação dele mesmo, mas vincular aonde eu estou, que são as marcas se unindo e trazendo credibilidade para o cliente. Sim. Então isso, o corretor ou ele fala dele ou o corretor fala da empresa. Não, como que junto você faz essa amarração para o cliente falar assim, pô, legal. E depois é assim, entender o real motivo do que o cliente está comprando. A partir daí, cada cliente se torna único. Cada atendimento é único e até mesmo entender o real motivo do que o cliente está buscando é uma jornada única para cada um também, porque tem os que, dependendo do canal comunicativo ali, de comunicação dele, se ele for auditivo, sinestésico, se ele, né, for visual, enfim, dependendo até do que ele teve até agora, de quais corretores ele conversou, se o corretor foi extremamente mal educado e deu porrada nele, aí o próximo corretor, ele vai dar porrada e o cara vai tomar de graça e não vai entender nem de onde que veio. Uma vez um cliente chegou numa colega minha, assim, ela falou, oi, tudo bem, eu sou fulano de tal. Ele falou, eu não vou conversar com você antes de você me mandar seu nome completo e seu Cresce. Aí ela falou, que cliente louco. Eu falei, não é que ele é louco. Muito provavelmente ele acabou de levar algum golpe. Ele é assim por uma experiência que ocorreu com ele. Alguma experiência ocorreu com ele. Então, assim, você não tem controle sobre essa experiência que o cliente teve antes de chegar até você. Então, até mesmo assim, qual é o motivo dele estar buscando? Eu acho que tanta gente fez os cursos de vendas, tanta gente está perguntando para o cliente qual é o motivo que ele está comprando, que ele já está irritado de falar por qual motivo ele está comprando. Aí agora nós temos que encontrar uma nova jornada, uma nova forma de chegar no qual motivo ele está comprando. Então é aquela coisa de vender sem vender,
todo mundo ama comprar, mas todo mundo odeia entender que foi convencido a comprar. Mas sabe? assim, ó, tem algo muito louco, que é o seguinte. Nesse ponto de tem que atender rápido o lead, eu acho que o mercado imobiliário ele ficou muito ansioso. Do tipo, hoje a gente tem informações dos clientes, nome, e-mail e telefone. A gente acha o cliente no mundo de redes sociais hoje de uma maneira muito fácil. Seja no LinkedIn, seja no Instagram, no Facebook, enfim. Escavador. E poucas pessoas se antecipam ao atendimento fazendo uma pesquisa pré sobre o cliente. Ah, eu quero responder, eu tenho que responder rápido. Calma aí. Você já pesquisou quem é o seu cliente? O que ele faz? O que ele gosta? Em redes sociais isso está na cara. Então, a partir do momento que você se preocupa e se antecipa a entender o cliente no que ele mostra, se ele está mostrando nas redes sociais é porque ele está mostrando o que é interessante para ele. E aí você vai lá, você colhe informações, ó, esse cara aqui ele gosta de viajar, aqui é uma família, aqui eu já vi que, pô, ele tem esse hobby. Quando você vai conversar com o cliente, você se insere dentro das coisas que ele gosta. Sim. Mas assim, naquela coisa assim, precisa atender rápido, você responde de qualquer jeito, você não se antecipa, você não conhece o cliente. E aí você vai ser mais um no meio desse monte, né? E você falou 5 a 6 corretores. Olha, sobe esse número, A querido. média, essa é a média, né? Tá. Agora, assim, olha que muito louco. A gente sai um pouquinho do mercado de... Eu gosto de trazer algumas experiências que eu fico, assim, só fazendo analogias depois, né? Eu fui trocar de carro agora, e aí eu anunciei meu carro, tal, beleza. E aí entra um monte de lojista, assim, ó. E o que o lojista faz? Ele já vem com um valor pré-definido para o seu carro. Pago tanto. Mas assim, parece que é robô e parece que é todo mundo falando a mesma coisa. Ah, entendi. Aí, eu achei o carro que eu queria. E me bateu um senso de urgência. E aí eu comecei a fazer uma analogia. Falei, cara, mas assim, ó, te juro, num dia foi 15 pessoas. Na mesma ideia. Quanto você está pedindo? Qual o mínimo que você faz? E eu pago tanto. Foi as 3 perguntas. E eu falei, caramba, agora bateu um senso de urgência. Porque eu não queria perder esse carro que eu achei. Mas eu preciso vender meu carro para eu não fazer também num desespero, né? Tipo, aí beleza, estou lá. E aí eu falei, caramba, ninguém me perguntou por que eu tô vendendo. Porque se alguém virasse para mim e falasse assim, Felipe, por que você está vendendo seu carro? Eu poderia muito bem falar, ó, porque eu achei o carro que eu quero e eu dependo da venda desse carro para concluir a outra. E aí o cara poderia falar assim para minha pessoa, né, tipo, tá, qual a diferença que a gente está falando? A gente está falando, sei lá, 3, 4 mil reais, beleza. Você acredita mesmo que você vai perder uma oportunidade do carro que você já achou, já gostou, já sabe qual é, por conta disso? E se você pegar essa diferença e fizer uma proposta no outro carro, será que você não consegue equalizar? Então assim, aí você começa a trazer opções de falar assim, pô, realmente, vou perder a oportunidade? Pô, e se eu fizer uma proposta assim pro cara, será? Ninguém pensa dessa maneira. E isso também entra no mercado imobiliário quando a gente fala pro cliente, de entender os reais motivos do cliente. É, sim. Né? Sim. Você acha que faz sentido? Não, faz total. Total. Eu acho que a maioria das pessoas já entenderam, a maioria dos corretores já entenderam essa necessidade. Hoje eu vejo que a dificuldade está em como comunicar, como tirar essa comunicação do cliente. Porque ele clica no mínimo nos 10 anúncios. Então, assim, ele não... Você pergunta ali... Tá muito frio ainda para você entrar nessa pergunta, às vezes, né? Às vezes não, às vezes o cliente já te responde ali na resposta. Eu sempre tento ser mais emocional possível. Aquela coisa assim, bem o gatinho do Shrek, sabe? Com aqueles olhinhos, falar, olha, me desculpa. Eu sei que você tem muitas pessoas te atendendo, eu sei que são infinitas as possibilidades, mas eu não quero ser só mais uma corretora aqui, enviando um monte de coisa, sem você me conhecer. Vamos nos conhecer,
Eu preciso olhar nos seus olhos, sabe? Eu vou fundo, assim. Quando eu vejo que realmente é um cliente potencial, tudo, eu falo, não, eu não vou ficar nesse mar vermelho aqui dando braçada, não. É sobre isso. Aí eu vou fundo, porque assim, a gente já entendeu que a gente tem que tirar qual é o motivo que a pessoa está comprando, mas ele fala o que ele quiser no WhatsApp. O WhatsApp, gente, a gente... Tem uma barreira, né? Bicho, a comunicação... Só 7% é palavra. Todo o restante é expressão facial, corporal, tudo. Então, assim, é visual. Então, só 7% é palavra. O tom de... no WhatsApp, você perde o tom de voz, você perde o rosto, você perde o corpo, você perde tudo. Você só tá com 7%. Então, você não vai saber a real motivação do cara pelo WhatsApp. Esquece. E tem gente que já dá margem de erro até na foto do WhatsApp. Ai, gente, eu quero morrer. Olha, pela cara, não é cliente, dá vontade de dar 3 tapas na cara. Fala, bicho, pelo amor de Deus. Ou se não, assim, esses dias eu ouvi um absurdo. O seu cliente quer saber o valor de condomínio, de uma casa em condomínio no Jardim Paulistano. E a cliente específica... E assim, não era para ela morar. É um ponto de apoio. Então, assim, a casa custava ali seus 12 milhões. E a pessoa falou assim, mas qual é o valor do condomínio? Porque é um ponto de apoio. Ela não quer uma coisa que fica onerando. Sim, custo, né, para ela. Eu perguntei para corretora captadora. Eu falei, viu, aqui tá sem o valor de condomínio. Não tem uma previsão, que estava construindo ainda. Não tem a previsão e eu não vou perguntar para o construtor. Se o seu cliente está perguntando o valor do condomínio, não é cliente. Eu falei, que linda. Você vai no shopping, você vai comprar um negócio e você só vai lá e passa o cartão e fecha o olho. Tá doida? Surtou? Bateu a cabeça? Então, assim, a pessoa ou ela valida pela foto do WhatsApp, ou, assim, pelas perguntas que o cliente faz, fica julgando. Aqui na imobiliária a gente fala muito sobre isso, né? Para não julgar clientes. Né? A gente fala muito sobre isso e tal. E aí eu contei uma semana passada, eu tava na... Porque às vezes eu me finjo de doida assim, fico sentado na recepção para observar o que tá acontecendo. Ó, corretores do Felipe. Não, mas até para ver como o cliente chega, o que dá pra gente melhorar e tudo mais. Aí chegou um cliente, e aí... Locação, né? Locação, cara, você quer testar a paciência e... É locação. Porque eu digo assim, paciência dá muito trabalho. Eu não vou falar problema, muito trabalho. Sim. Um pingo vira um oceano, assim, né? E aí eu tô ali, chegou o cliente e falou, pô, tô esperando uma resposta, tal. E aí ali o cliente falou assim, inclusive eu comprei um imóvel com você. Aí eu fui comprar, tal. Fui cumprimentar, falei, então vamos lá que eu vou te atender, vamos ver o que está ocorrendo. E aí o cliente falou assim, cara, eu tenho algum contrato de exclusividade com vocês na locação? Eu falei, não. Mas por que? Você está pensando em tirar? Ele falou, não. Eu e minha esposa, a gente tem um... Eu não lembro a palavra, não sei se é um apego, uma relação afetiva com a DF. Porque a gente comprou o nosso primeiro imóvel aqui. Que bonitinho. E eu falei, mas você morou nesse imóvel? Ele falou, não, a gente já colocou para alugar. Porque a gente teve outros planos no meio do caminho. Ele falou, mas eu me lembro de uma frase que você me falou. Se eu não abriria a mão de comer 2 pizzas no mês para eu conseguir comprar minha casa própria. Que legal. E todo mundo que me conhece, quando eu vou atender Minha Casa Minha Vida, a gente sabe, pô, mas vai ficar... Eu falo assim, cara, se você come uma pizza, quanto você paga uma pizza? Pô, você abrir mão de 2, 3 pizzas no mês, você compra um imóvel. E é uma frase que eu uso muito, né? Para mostrar o quê pro cliente? A realidade e o que eu posso abrir mão para conquistar aquilo que eu quero. Então, tipo assim, é uma analogia. Pô, realmente... Isso é tão pequeno próximo do que eu posso fazer. E quando ele falou, eu falei assim, caramba, fui eu que atendi mesmo. Né? E aí ele falou assim, e o que eu quero dizer com isso? Esse casal, ele comprou um imóvel abrindo mão da pizza, mas hoje ele é um cara que ele é um investidor aqui pra gente. Ele tem um imóvel alugado aqui com a gente. Que legal. Se a gente fosse julgar, você entende? Nossa, não dá, principalmente pelas perguntas, sabe? Olha, corretora de alto padrão que julga, tá lascado. Porque, assim, hoje em dia, talvez há 20, 30 anos atrás, talvez, eu acredito que realmente tinha esses estereótipos.
Mas hoje em dia, o dinheiro quase que trocou de mãos. Não trocou exatamente, mas quase. Hoje em dia, nós temos, assim, jogadores de futebol que ganham muito dinheiro. Nós temos youtubers que ganham muito dinheiro. Blogueiras que ganham muito dinheiro. Pessoas do digital. Um pessoal novo que faz coisas, assim, que entra com... Sei lá, que nem o Buzzarello fala lá na palestra dele, né, do sobrinho dele que fez um curso de 1 mês e foi lá e no dia seguinte estava num emprego ganhando R$9.000, sabe? Então, assim, tem esses programadores que o pessoal disputa a tapa no mercado para o cara ganhar 20, 30, 40 mil reais, sabe? E ele escolhe para quem ele quer trabalhar, né? Ele escolhe. Ele escolhe para quem trabalhar, quando trabalhar e quanto tempo trabalhar. Sim, e assim, que nem eles falam, assim, não são cursos extensos. É curso ali de programação, que se ele se dedicar por 6 meses, 1 ano, tranquilamente ele consegue um salário de 20, 30 mil reais. Porque as empresas estão disputando na unha esses profissionais. Então, você pensa, uma pessoa que vem desse background, que é de uma família super humilde e tal, e que agora ele está ganhando super bem, as perguntas dele, sim, serão: qual o valor do condomínio? Eu já recebi a pergunta assim, mas quanto vem de energia por mês nesse apartamento? Porque tinham muitas luzes, tinha uns acabamentos de LED e tudo mais. Quer dizer que ele não tem para pagar? Não, é uma curiosidade normal, porque de onde ele veio, havia essa preocupação. Trazer uma consciência, né? E é normal, e eu vejo que muito corretor do alto padrão, principalmente quem já veio aí de uma família rica, tá ali mais por, né, conveniência, julga. Eu vou depois soltar nas minhas redes sociais, eu vou lembrar o nome do programa, não lembro. Eu vi em algum momento no canal do YouTube. É tipo assim, é uma bancada com várias pessoas e eles chamam lá 5, 6 pessoas e tipo assim, hoje esse programa a gente vai identificar quem é o milionário. Que legal. Vamos identificar quem é o policial. E tipo assim, a galera começa a falar, começa a fazer perguntas, né? E quem não é, precisa se passar que é. E é muito doido do que você falou assim, cara. Eu lembro que no programa do milionário é uma pessoa que você falava assim, puta, era a última pessoa que ia falar. Então assim, é um exercício a se fazer, né? É igual assim, ó, por exemplo, e a gente vê muito, não sei se você viu, acredito que sim, quando a pessoa vai falar sobre um produto, sempre fala que é uma excelente localização. Ai, muito. Né? Aí, até na minha última aula com a turma que eu tenho de acompanhamento, eu fiz uma brincadeira com a galera. Eu falei, beleza, vamos lá. Peguei todo mundo e falei assim, o que é uma boa localização para você? E tipo, ninguém falou sobre a mesma coisa. Então. Aí eu falei, tá vendo, fulano, a corretora específica aqui falou. Eu falei assim, por que você oferta sempre falando que é uma boa localização? Para quem que é uma boa localização? Exato. Não, esses dias eu corrigi uma campanha nossa que a agência... Cara, nunca deixa a campanha 100% na mão de uma agência. Nunca. Dá a dica aí pra galera, vai lá. Por favor, não deixa 100% na mão de uma agência ou 100% na mão de um marketing, de uma pessoa de marketing que não seja corretor. Quem tem que validar a campanha é o corretor, é o time comercial. O marketing monta, fala como que ele vai fazer e você valida. Até mesmo as palavras-chave, os termos de busca, mesmo da rede social. Sim. Ali no Google, tudo, você valida, porque você sabe qual é as palavras que o seu cliente usa, sabe? Você sabe os bordões, você sabe como ele digita. Então, assim, nunca dá para você falar pra agência, faz a campanha, e aí, nossa, que lead ruim. Não, faz você, assim, ó, de mãozinha dada com o marketing, porque quem sabe de venda é o corretor. E aí eu vi lá, eles colocaram assim, era um imóvel que está ali na Joaquim Floriano, do Itaim Bibi, só que ele tá lá para cima. Aí eles colocaram assim, no coração do Itaim Bibi. Quantas campanhas você já viu escrito no coração? Tá caindo no da coração borda de do Itaquera, bairro. Tatuapé, Itaim, Perdido, todo tem. Eu falei assim, não. Eu falei, não é coração, ali é o tornozelo, entendeu? Então assim, falei, cara, e outra, não é ruim.
A localização dele é muito boa para quem precisa de mobilidade, porque ele está na ponta do Itaim. Então, dali até a Avenida Paulista é um pulinho. Então, quem gosta do Itaim, mas precisa acessar a Paulista, ali vai ser show. Então, vamos enfatizar isso. Para com esse negócio de coração. Todas as campanhas que eu mandava para essa agência, eles me devolviam no coração dos jardins. Falei, filho, o que é coração para vocês? Pelo amor de Deus, para. Eu falei, ó, faz um X nessa palavra. Tira, corta. Esquece a palavra coração. Esquece. Isso, nossa, me irritou de uma tal maneira. Então, assim, eu falo para as pessoas, quando for fazer a campanha, foca no real diferencial. Então, os meus vídeos, eles são muito impactantes, né? Bastante gente vê e me pergunta como é que eu faço e tal. Cara, o diferencial é realmente eu olhar para aquele imóvel e falar assim, vamos ver, quem é que vai comprar esse imóvel? Por quê? Tá, então eu vou falar disso. Assim como esse projeto da Joaquim Floriano. Ali no vídeo depois eu enfatizei. Falei, olha, aqui quem precisa acessar os jardins, a Avenida Brigadeiro, Paulista, tá do lado. Então, assim, fazer esse ponto, eu digo, assim, um ponto, sabe, tipo um pinzinho no mapa. Sim. O mapa de porquês, o mapa de dores. A empatia, o mapa da empatia, né? Isso, exato. A gente fez uma campanha aqui, talvez a campanha mais assertiva que a gente já fez. E foi muito em cima disso daí. Os construtores, eles tinham um produto, eles construíam médio padrão aqui em Itaquera, né? E aí eles construíram um apartamento baixíssimo padrão. Saíram do que eles faziam, né? E aí muita dificuldade de venda, tal, pediu uma ajuda pra gente. A gente fez um estudo de mercado, falou, o imóvel tá acima, a precificação correta seria essa. Eles aceitaram. E aí, por conta do valor, isenção de TBI e tudo mais, conseguimos condição de documentação grátis. Legal. E aí, a avaliação do banco na época veio uma avaliação acima. Então, a gente tinha uma gordura, fizemos jogadas de número, renda X, compraria praticamente sem entrada e sem custo de documentação. Aí fizemos um estudo. Quem compraria? É perfeito para quem mora de aluguel. Por quê? Não pago parcela durante... Já está pronto. Sim. Né? Não tenho custo de documentação e consigo, pular. Legal. E a comunicação foi assim, ó, saia do aluguel em 70 dias. Ai, que show. Por quê? Time do banco, Sim. né? Time de voltar do Posse, cartório e tudo mais. O cara tem lá 30 dias para pedir o imóvel sair, dá uns 70 dias. Batata. Vendemos 18 apartamentos para quem morava de aluguel. Ai, que delícia. Então, assim, o que você falou é muito bacana. Tá, tem um marketing que vai ali... eu digo que o marketing ele vai saber a parte estratégica ali do que tem que fazer, mas é o corretor que sabe as palavras que saem da boca do cliente. É o motivo. Cara, na campanha você tem que dar um motivo para a pessoa ver. Se não é só mais um, se não é aquele mar vermelho, é você no meio de 10 corretores. É loucura. Teve um case meu que foi assim que eu coloquei, né, a minha mão mesmo assim na guilhotina. Que foi quando eu fui coordenadora da Trisul. E no empreendimento no Oscar Itaim, eles falavam assim, não, aqui é tão boutique, tão alto padrão, que nós colocamos uma arquiteta para atender o cliente. Então, assim, o corretor vem, atende, só que o corretor fica com a boca fechada, que nem uma muda no canto da sala, e o arquiteto falando, apresentando para o cliente. Quando eu entrei como coordenadora, eu vi aquilo por uma semana. E nós, como corretores, a gente sabe que isso assim, é uma tortura pra gente, né? Eu brigava, porque eu não queria o gerente na mesa. Gerente e advogado, né? Gerente, advogado, superintendente, diretor. Eu ficava, sai, sabe? Sai todo mundo. É eu e o cliente. E aí aquilo foi me consumindo, cara. Eu falei, não. Aí eu cheguei lá na diretoria, falei, olha, eu vou trazer algumas mudanças. Imagina, acabou de chegar. Já quer mudar tudo. Falei, vou trazer algumas mudanças, mas que serão importantes. Falei, primeira coisa. E assim, eu tenho um problema que às vezes eu vou muito a fundo, sabe? Eu sou muito visceral, eu quero explicar com muita emoção. Eu falei, eu não quero mais a arquiteta no plantão. Nossa, mas por quê? E não sei o quê. E todo mundo rebatendo, sendo reticente.
Falei, cara, arquiteto faz prédio, quem faz venda é corretor. E eu bati na mesa e eles, não, eu falei, sim. Foi uma briga imensa, até que assim, o diretor falou assim, tá bom, eu vou te dar um mês. Eu vou dar o que você tá pedindo. Eu vou tirar a arquiteta, eu vou gerar o lead, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A gente estava com a maquete do lado contrário, a gente vai virar a maquete, tudo que você está pedindo. Mas eu acho bom você vender. E eu falei, eu toda topetuda, né? Eu não baixo a cabeça. Vou baixar a guarda. Não, a gente está morrendo de medo, mas a gente está firme ali, né? Eu falei, tá bom, deixa comigo que vai dar bom. Bicho, foi incrível. Foi incrível. Assim, em 40 dias, nós zeramos os estúdios. Depois, nós desencalhamos uma unidade Garden que estava lá pela hora da morte. Não vendia, mas não tinha nem proposta. Depois, nós vendemos uma unidade tipo. Foi, assim, a maior adesão. Outra coisa. Adrenalina também, né? Bicho! Pra você ter noção do nível que eu fiquei, da pressão que eu sofri... Eu usei todas as minhas ferramentas como designer, publicitária, como tudo. Eu fazia alguns criativos de campanha, mandava pra galera, faz campanha aí, cara. Divulga. Os caras, assim, pediam pra agência um book, por exemplo, não tinha... Olha só, os pontos que as pessoas não analisam, que são tão simples. Os estúdios não estão vendendo tal... Cara, não tinha book do estúdio. Só fizeram o book do grandão, sabe? Só tinha uma planta ali. Eles menosprezaram o produto, né? Eu não diria nem menosprezar. Eu acho que foi só um erro ali de percurso ali, de não ter um olhar carinhoso, cuidadoso com o produto, sabe? E isso eu bato muito na tecla que cargos de liderança tem que ter mulher. Tem que ter mulher, porque mulher tem esse olhar de mãe. Boa percepção. De cuidado, de carinho, porque são coisas tão pequenininhas que faz a diferença, sabe? E aí eu trouxe esse olhar e eu mesmo fiz o book. Aí eu fiz uma planilha com todos os corretores que tinham. Toda vez que eu dava treinamento, era assim 2 vezes na semana, eu colocava um asterisco para cada corretor que aparecia lá. Então eu falei, quando eu fizer um evento, tiver uma boa oportunidade, são esses caras que eu vou chamar. Então assim, eu fui fazendo uma coisa tão... E chamava eles de corremores. Eu ouvi isso daí. E eu falei, gente, vocês batem muito nesses corretores. Trata com amor, com carinho. Porque se tem uma coisa que a construtora precisa de corretor dedicado, sabe? A construtora precisa mais do corretor do que o corretor precisa da construtora. O corretor faz negócio onde ele quiser. Se o corretor quiser sair, vender terceiros, vender outra imobiliária, ele faz o que ele quiser. Então, assim, trata bem esse cara, bicho. Então, eu chamava eles de corremores. E aí, quando chegava próximo da hora ali do final do dia, eu começava a colocar uns gifs, assim, da Anitta. Prepara. Gente, é a golden hour do corretor. 5 horas é hora de ligar. Vamos lá, sabe? Então, cara, foi, assim, um negócio absurdo. Que os corretores começaram realmente a aderir ao produto, ao projeto, sabe? Engajou. E eu coloquei ali à prova tudo que eu queria, porque eu via de errado dos outros lugares. Por exemplo, o tratamento horroroso que eu recebi na que assim foi horrível. Eu saí de lá tomando antidepressivo, na cadeira do psicólogo, sabe? E eu falei, cara, isso não é humano. Não precisa disso para vender. E eu mostrei que realmente não precisa xingar o corretor para vender. Eu vendi chamando ele de corremor. Eu tive talvez assim, entre as maiores experiências profissionais da minha vida. Faz 1 ano já, setembro fez 1 ano. Eu gravei um reality show, mas totalmente independente. E, na verdade, assim, do mercado, dizem que tem o primeiro aí, mas eu sei que não. O meu não foi o primeiro, e eu gravei ano passado, ele tá no YouTube, 5 episódios, tá lá liberado. Depois eu vou ver. Porque teve uma das provocações foi tipo assim, meio que você falou, eu quero entender se tudo que eu tenho aqui eu consigo gerar algum tipo de resultado e não na minha empresa. Sim. Né? E aí eu vi algumas pessoas falando que sabe fazer fulano vender, esse fulano vender. E aí teve uma pessoa também que falou assim,
pegou um corretor lá, você está um ano sem vender? Se eu não te ajudar a vender, eu saio eu e você do mercado em um mês, vamos fazer isso? E até hoje, não sei o que aconteceu, né? O resultado não apareceu. Eu falei, pô, vou me desafiar também. E aí eu fui para uma construtora, chamei uma diretora lá, apresentei o projeto, ela topou. E aí a gente desenvolveu um trabalho e nos primeiros 30 dias a gente fez 11 vendas com 12 corretores sem nenhum investimento em marketing. Que legal. Só ações offline, relacionamento e indicação. Que demais. Mas assim, eu era o gestor da galera. Eu nunca tinha visto nenhum deles. Um deles já tinha ido no meu treinamento, mas muita gente assim não conseguia. Mas assim, era o trabalho de gestor. E perguntando assim, tá tudo bem com você? Eu tô sentindo falta de você no grupo, alguma coisa aconteceu? Caramba, nunca ninguém me perguntou isso. Falei, você entende? De ter aproximação com a galera. Então assim, a gente precisa sair dessa coisa também de, né, só cobrança. E cobrança às vezes é de maneira até muito exagerada, né? Às vezes as pessoas não conseguem os resultados e levam a cobrança como algo tipo assim, vamos externar essa culpa aqui? Também, claro, né? Que tem isso. Agora sim, você entrou, grandes resultados, Minha Casa Minha Vida, médio padrão, tá no luxo agora, né? Eu vejo que você dá aula também, né? Eu dou aula para meus corremores. Isso. E agora me fala uma coisa, qual é o tipo de pergunta que você mais escuta, assim, quando você... do tipo, que dica que você me dá, como que você começaria... O que você recebe? Muita gente, muita, mas muita mesmo me pergunta como começar a ser corretor, como começar a ser corretor de alto padrão especificamente. Como começar a ser corretor de alto padrão especificamente? Legal, vamos lá. E vamos falar assim da maior massa, né? Da maior massa que é como eu, que saí de um lugar super humilde lá em Americana, uma casa muito humilde, lá em Americana é tão pequenininho que não tem, assim, favela, né? Mas, um bairro mais humilde que tinha lá da cidade. E veio pra cá e foi galgando e chegou no alto padrão. E hoje está numa das maiores boutiques imobiliárias de São Paulo, que é a Esquema Imóveis. Então, como sair de lá e chegar cá, né? Estudando, primeiramente. Estudando o quê? Lendo Napoleão Hill, que eu sou fã. Começa... Eu sou fã de Napoleão Hill. Bicho, começa aí. Eu sou fã de Napoleão Hill. Nossa, eu falo assim, Napoleão Hill ferrou minha vida, cara. Porque ele fez assim, ó, pum. E eu realmente virei a mesa e queimei os navios. Só que eu entendo a limitação de cada um. Eu queimei os navios porque eu sou solteira sem filhos, né? Eu entendo que pessoas que têm filho para sustentar e tudo mais tem outras realidades por aí, né? E, cara, eu fui principalmente a mentalidade de que ninguém te deve nada, ninguém vai te dar nada, ninguém vai te ajudar, ninguém vai te ensinar. A empresa não te dá resultado, o produto não é bom ou ruim, aquele lugar não é bom ou ruim, seu gerente não é bom ou ruim. Independente do lugar que você esteja, você tem que ser o seu melhor todos os dias. Isso é ponto. Não abre a boca para reclamar se você não melhorou do que você era ontem. Sim. Não abre a boca para reclamar. Então, assim, essa é a primeira coisa. E, através dessa mentalidade, eu ia buscar. Se um anúncio não deu certo, por que não deu certo? Aí, quando eu fui entrar no alto padrão, tem muita gente que fala, nossa, você só consegue vender se você for rico, se você for do meio, né? Não é possível, eu nunca aceito isso, assim, uma coisa, é assim. Não, é assim por quê? Aí, quando eu entrei na Cyrela, eu vi que não. Tudo bem que a Cyrela ali é mais... tá no intermediário, não chega a ser um alto, né? Tá mais no intermediário. Então, mas eu vi que, tem sim um caminho. E aí, depois que eu fui para terceiros e tudo mais, e vi que, assim, o caminho é você gerar confiança. Eu não sou de família rica, eu não sou do meio... Tá, você tem 5 minutos com esse cliente, quando você fez o anúncio, ele entrou, veio tirar a dúvida, e você foi mas tão profundo, gerou valor, falou uma informação que ele não acha no Google,
Você falou o que ele não sabia ainda. Você deu algo que ninguém ainda deu para ele. Você gera uma confiança que vai. E aí a pessoa vai falar, tá, mas o que eu estudo? Tudo. Você vai ter que estudar o mercado financeiro, porque esse cara, ele tem muita aplicação. Você vai ter que estudar arquitetura, porque essa pessoa faz muitas reformas, ela tem casa de campo, ela tem um apartamento lá em outra cidade, em outro país. Então, é uma pessoa que está sempre por dentro de mobiliário assinado, de arquitetura. Sérgio Rodrigues e tudo mais. É a pessoa que quando vai comprar um imóvel, ela já fala assim, vou gastar tanto com reforma. Sim, porque ele faz muita reforma. Porque é uma coisa... ele não externaliza isso, né? Não. É uma coisa assim muito sutil. Você não precisa chegar falando de cada mobiliário, não. É coisas que você precisa criar repertórios para conversas específicas e pontuais, sabe? É entender ali um pouco mais de vinhos, comidas, e não precisa frequentar. Eu não tenho dinheiro hoje para entrar nesse restaurante. Tá, mas pesquisa ali no YouTube, na internet, pô, vai, sabe? Entra lá no perfil da Silvia Braz e vê tudo que ela compra, tudo que ela faz, entende? Então, sabe, pô, onde fica o Clube Pinheiros? Onde fica o Clube Paineiras? Para chegar ali é contramão, então a pessoa para chegar ali, ela sai do Itaim e faz qual caminho para chegar? Sabe, vai entendendo. Vive experiências. Vai vivendo essas experiências que não custam nada. E assim, nada substitui a sola de sapato, nada substitui. É você ir lá, rodar, ver, sabe? Tudo bem que tem as informações no sistema, mas vai lá, vai sentir. Esses dias deram risada que eu falei com um cliente no telefone, que eu falei assim, não, essa rua tem muita tranquilidade. Aí o cara, não, mas... Eu falei, não, é tranquilidade mesmo, de você sair na varanda e escutar o passarinho fazendo piu-piu. Aí todo mundo começou a dar risada. Eu falei, não, mas eu estava lá. E eu senti, eu realmente saí na varanda e pousou ali, um passarinho fez piu-piu. Então eu precisava falar isso. Então, sola de sapato, conhecimento profundo, sai sabe? Profundo. Por exemplo, quando eu fiz o lançamento do Glass Art lá, Bayou, bicho, eu pesquisei a vida do Philip Stark. Eu pesquisei todos os mobiliários que ele fez. Eu vi que foi ele que fez o design da ISS, que agora eles vão fazer um hotel espacial. Agora não, já fizeram. E o Philip Stark foi escolhido para fazer o design. Então ele foi considerado o melhor designer do mundo. Pô, isso é história, é small talks que você tem na mesa com o cliente, que agrega muito. Só que assim, ninguém te dá essa pesquisa pronta, não dá. Você. E assim, ó, galera, viagem te traz isso. Gera cultura, você precisa saber conversar com o seu cliente sobre viagem. Eu não tô falando coisas de outro mundo, não, porque seu cliente também vai para Guarujá, vai para coisas que é super acessíveis. Eu gosto de fumar charuto, e aí eu sempre vou num lugar aqui no Tatuapé, que lá eles têm algumas ações pontuais. Por exemplo, mês passado teve lá a degustação de Macallan. R$200 para você participar e degustar 4 tipos de Macallan. Então, assim, ó, o quanto que isso é um investimento próximo ao que você vai poder falar para o seu cliente como que é tomar um Macallan. Porque o seu cliente toma um Macallan. Sim. Então, assim, você precisa também, corretor, se permitir algumas experiências Sim. que vão te elevar o nível cultural para você conseguir falar a mesma língua do seu cliente. Sim, com certeza. E é muito importante, né? E às vezes o investimento é muito baixo próximo disso. Sim. Às vezes até você tomar um café aonde seu cliente costuma ir para você conseguir conversar com ele. Também para você observar até os perfis comportamentais. As pessoas vão naquele café com a família ou sem a família? Exato. O cara vai com o computador ou sem o computador? Exatamente. Né? Então, assim, são várias coisas que a gente precisa ir fazendo para criar repertório. Eu vejo que os corretores até desanimam quando eu começo a falar, porque é muita coisa, né? Mas é uma construção, né? É uma construção com o tempo e tem que ter a mentalidade de que se fosse fácil, todo mundo conseguia. É difícil mesmo, cara. Nossa, eu vou ter que ler sobre arquitetura, sobre design, sobre arte, sobre engenharia, sobre finanças? Sim. Todos os dias. Talvez não a nível de ser um especialista, se puder, ótimo, mas a nível de conhecimento para você conseguir conversar com o seu cliente. Sim, exatamente. Para você realmente ter
consistência para você passar aquela confiança que eu falei, assim, que vai fazer com que o cara não vá direto na construtora, porque ele conhece o dono, que ele não vá direto no proprietário, que geralmente esses pessoal se conhecem. Gerar aquela confiança, aquele valor, sabe? Aquele compilado de informações que o cara demoraria meses para conseguir compilar. Sim, e ter segurança numa negociação, né? Com certeza, com Exatamente. certeza. Partindo para o final, qual que é a dica que você pode deixar para os corredores que te seguem? Poxa, são tantas dicas. Olha, eu acho que, principalmente, não se apeguem a fórmulas mágicas. Eu costumo dizer assim que eu tenho um preconceito especial com quem começa a frase com "é só". Nada no mercado imobiliário é só. Nada na vida, né? Até arroz tem várias maneiras de ser feita, né? Eu brinco que assim, ó, a minha frase lendária, tipo, quem me acompanha já até sabe. Cuidado com o que a internet mostra, porque assim, o carro do ovo tá todo dia na rua vendendo ovo pra caramba e ninguém possa comer ovo frito. Então, a internet aceita muita coisa. Não, e assim, não ostenta. Tem gente que acha que ser corretor de alto padrão você precisa ostentar. Imagina, o cliente tá nem aí pro carro que você tem, a roupa que você veste. Você tem que estar com a roupa limpa, bem passada, neutra. Nada de estampa de oncinha para ir atender cliente de alto padrão. Você vai neutro, branco, preto ou cinza. Fala correto, não fala gíria, seja uma pessoa de confiança e tá tudo certo. E escute o cliente, né? Escuta, dê importância pro que ele tá falando e assim, estuda, porque não é só ligar. Se o seu gerente falar, é só ligar, não é não. Fala bem, não é não. É estudar até o fim do game. Sabe, é só ligar e falar o quê? Né? Liga e fala o quê? É só fazer anúncio, tá? Mas a hora que o cliente te chama do anúncio, fala o quê? Como? De que forma? Então, nada é só. É complexo mesmo. É gigante mesmo. É isso que eu gostaria de falar. É isso que eu gostaria de falar, assim, para os meus corredores sempre. É desafiador mesmo. Emocionalmente falando, fisicamente, tudo. É difícil mesmo, mas vale muito a pena. E não é para todo mundo, é só para quem quer de verdade, né? Só para quem quer muito, porque para ter alta performance tem que se esforçar mesmo. É isso aí. Agora diz uma coisa para você, água, café ou chopp gelado? Aqui no podcast tem que ser café e água, senão a gente fala umas verdades. É isso aí, obrigado pela sua participação. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Galera, mais um episódio no ar. Corre lá, se inscreve, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Se estiver no Spotify, 5 estrelinhas dessa moral. Água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima. A Loft virou a chave e agora é mais do que um portal. Tá procurando uma solução para acelerar a sua imobiliária e o seu crescimento? Conheça então a Loft Mais Negócio. Acesse www.loft.com.br/café ou chopp gelado.